A respeito aí da escolha desses personagens, porque você os escolheu, e já manda uma pergunta para eles. Sim, né? O Ademir aqui ele é extremamente conhecido, né? Principalmente o pessoal de MSX, é uma lenda aqui do MSX no Brasil. Né? O Ademir, na época, ele desenvolveu alguns hardwares, né, que foram definitivos e estimulantes justamente na parte de jogos. Foi o cartucho de Mega RAM, né, para o MSX, para possibilitar a carga de jogos com mais memória e a partir de disquete, porque no Japão era tudo em cartucho, né, em cartucho. E o Ademir desenvolveu também o kit de transformação para converter os MSX nacionais em MSX2, né, com uma série de coisas. Ele fez também expansor de slot, uma série de coisas, né, Ademir? Então, é uma pessoa extremamente representativa aqui da parte de hardware, né? E a gente falou muito de software, mas tem a parte de hardware também, de pessoas que foram desenvolvendo aqui no Brasil, né? O Everaldo é um antigo funcionário da Prológica, né? Da Filcris, né? Da Nova Eletrônica. E você deixa então o Ademir comentar alguma coisa, depois você faz então uma apresentação do Everaldo. Manda um abraço aí, Ademir. Então eu nessa história toda, eu fico falando o que eu estou fazendo aqui, né? Que a história são os jogos, que eu fiz um jogo na vida, que foi o do disco laser do Ringo, que foi para lançar o produto aqui no Brasil. Acabei, como eu falo para o pessoal em todo lugar, eu tive a sorte de nascer pobre, então você tem que correr atrás das coisas. E essa é a Mega RAM, todos os produtos que foram criados foram em função de você permitir que os outros tivessem acesso ao que existia lá fora a um custo brasileiro, né? Porque não tinha, você via o que existia, meus amigos traziam coisas de fora, você via o que estava acontecendo lá fora, e eu queria dar um jeito de o brasileiro ter acesso a essas coisas. Então acabei criando a Mega RAM, o Kit 2.0, que acabou sendo, tive a sorte de fazer sucesso, foi o hardware mais copiado aqui no Brasil, porque as outras empresas copiaram, produziam, tanto que no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, eu sou o cara que copia o que o outro fabricava, e foi exatamente o contrário. No Rio de Janeiro eles vendiam tanto que eu era o que copiava o que eles fabricavam. Então acabei influenciando, sem querer, acabei influenciando uma geração toda, daí tanta emoção. Que aí eu falo para o pessoal, enquanto as pessoas agora têm filhos, o cara faz questão de me apresentar, porque ele falou, não, isso aqui me ajudou, o que ele fez me ajudou na minha carreira, ajudou na minha vida, me deu um direcionamento na minha profissão. Isso é muito gostoso de se ouvir, é uma sensação gostosa. E aí entra o não consigo lidar com essas coisas, porque é uma coisa que se torna emocionante, você influenciar na vida dos outros. Mas na realidade, o jogo mesmo que eu fiz foi o disco laser, e sem querer o programa mais copiado e pirateado do Brasil, que foi o MegaRAM.bin, que é o carregar os jogos Mega-ROM nos cartuchos Mega-RAM. Que todo jogo que era copiado carregava o MegaRAM.bin junto. Então foi o software mais pirateado do planeta, foi esse. Então é uma sensação muito boa isso. E até hoje continuo produzindo coisas para MSX, porque não me deixam parar de produzir coisas para MSX. Eu já tentei várias vezes. Eu falei, pessoal, eu fiz a asneira de fazer um grupinho de 10 plaquinhas para terminar uma coisa e fiz a besteira de colocar na internet. Já apareceu 60 para comprar. Eu falei, não quero mais fazer isso, mas não tem jeito, você tem que continuar. Me deixa. E eu sou tonto, eu continuo. Isso que é pior. Mas é bom, é muito bom isso aí. Eu fico hoje em dia imaginando como naquela época que você tinha o quê? Telefone, jornal e algumas revistas. Eu conseguia comprar componente importado, processador de vídeo da Yamaha, memória não sei da onde. Como eu conseguia fazer isso? Eu não consigo lembrar agora como eu consegui esse contato, trazer esse material para cá. Calcula a dificuldade que era. Hoje você chega na internet e digita lá o código de componente, aparece o PDF, aparece informação, aparece o fornecedor, aparece tudo. Na época você tinha telefone e jornal. Você tinha que achar. Eu fiz a incrível história de mandar um fax manuscrito. Quando eu tive acesso a um fax, eu escrevi, porque eu não tinha impressora, escrevi, contato, gostaria de informações sobre o componente processador de vídeo da Yamaha, e mandei para o número da Yamaha que tinha no manual técnico, mandei para a Yamaha. Eles responderam.
Eu falei, nossa, deve ser por isso que o americano é tão rico, porque eles responderam para um cara que mandou um fax manual, coisa que aqui no Brasil ninguém faria isso nunca. Mas eu falei, não, eu fiquei tão impressionado, aí eu dei valor ao contato com o mercado externo. E aí é o que eu acabei desenvolvendo várias coisas, mas foi muito bom, dava trabalho pra caramba, mas era gostoso, que nós estamos comentando, era tudo muito mais difícil, mas era muito mais gostoso fazer. Você tinha que se dedicar totalmente, você tinha que correr atrás, não dava, agora as coisas agora estão muito mais fáceis, mas não se faz nada com a facilidade. Queria contar uma curiosidade, pessoal, na verdade duas, né? Obviamente que ele não vai se lembrar, mas em 1989 eu mandei transformar o meu MSX, o meu Expert, para MSX2, na MSX Projetos, na Alameda dos Inhambiquaras, e o Ademir que trouxe o meu computador de novo. Não, isso aí era legal. Foi lá que eu vi também pela primeira vez uma amiga mil. Que os meus sócios na MSX Projetos, que eu criei MSX Projetos lá na Alameda Biquaras, que é o pessoal da MSX tudo, e os meus sócios, para vender programas para MSX, começaram a vender Amiga e software para Amiga no andar de baixo. Foi uma sociedade maravilhosa, né? Que aí saiu e foi para MPO, que eu saí de lá, que aí que era da Folha de São Paulo, que o nosso orgulho foi quando foi lançado o Kik 2.0 para MPO, foi comprada a capa do caderno de informática da Folha e foi lançado na capa, colorida, bonitinho, o lançamento do Kik 2.0. Porque era vendido no MAP, em Mesbla, tudo, mas também não deu em nada, foi uma perda de tempo violenta. Várias tentativas, né? E por falar em tentativas, Marco, faz aí a... Só comentar uma outra coisinha, muito rápida. A explicação do Ademir na entrevista sobre como ele criou a Mega RAM, como ele criou o kit, está no DVD de extras do documentário, só nesse parênteses. Estamos aqui com o Everaldo, nosso amigo lá do Litoral, né, foi funcionário da Prológica, do grupo Filcres, da Nova Eletrônica, né, trabalhou como técnico diretamente com os micros da Prológica, né, com o CP200, CP300, CP500, então ele esteve embrenhado aí bem no meio de todas essas máquinas. Né. Alô? Tá me ouvindo? Bom, eu comecei no... Fala um pouco mais próximo. Pode encostar mais. Alô? Eu comecei no grupo da Prológica em 79. E eu trabalhava na Nova Eletrônica, fazendo kits Nova Eletrônica, um projeto de kits, talvez vocês já tenham entrado em contato com ele. E depois de um certo tempo, apareceu para a Nova Eletrônica uma placa do ZX80 da Sinclair para ser copiada. E isso caiu na minha mão. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu sabia no máximo de eletrônica digital. Aí foi feito esse clone, o ZX80, e só que ficava muito difícil isso para os clientes da revista para montar isso como kit. Então, se vocês já viram a história de que saiu na Nova Eletrônica como kit, isso é mentira. Nunca saiu como kit, tá? Sempre foi vendido como um computador pronto da Prológica. E a partir daí eu comecei a fazer parte dos projetos da Prológica. Teve uma época que eu saí do grupo, fui para a Itautec, passei um tempo na Itautec, e depois em 84 voltei para a Prológica. E aí foi exatamente a época que eu comecei a participar dos projetos do CP500, CP400, o CP200, tá? E toda essa linha de computadores pessoais da Prológica. Bom, como todo mundo já viu aqui no documentário, muito bem feito, é uma época muito difícil, tá? Eu imagino que seria naquela época se a gente tivesse internet, tá? Como seria hoje. Mas não tinha. No máximo que você tinha revistas estrangeiras, os equipamentos na Prológica. A Prológica é uma empresa grande de computadores. Tá? Muito material que chegava de fora vinha do que a gente chamava de mala diplomática. Tá? Quem ia lá para fora trazia algumas coisas, colocava na bancada da gente lá e decidia se o que ia montar, o que se ia fazer, o que se ia adaptar e colocar no mercado. Mas assim, foi uma época de muito aprendizado, tá? O pessoal hoje, principalmente os mais novos, falam da reserva de mercado, torcendo o nariz, diz que isso não foi bom para a indústria brasileira, etc. Eu fico pensando, principalmente o pessoal mais antigo que está aqui e aqueles que estão no mercado hoje,
que seria, tá, da cabeça dessas pessoas se não tivessem aprendido, tá, e batalhado duro com a reserva de mercado. Porque muita gente pensa que assim, foi lá e copiou. Existiam placas que funcionavam na Europa, com o clima da Europa, não funcionava no Brasil, com o calor do Brasil. Tá? Existiam coisas que, por exemplo, transformar um CP500 de 2,5 MHz, tá, para 4 MHz era um trabalho árduo. Não era simplesmente trocar o clock e está tudo funcionando. Hoje você tem aí plaquinhas de Arduino, sei lá o que, com clock de 64 MB, de 32 MB e assim por diante. Antigamente, a tecnologia, os chips, não permitiam isso. Então você ia lá de milissegundo em milissegundo, escaneando o sinal ou verificando por onde passava para poder colocar tirar um inversor do lugar ou colocar uma porta a mais para atrasar o sinal e poder fazer as coisas funcionarem. Mesmo, por exemplo, o CP, quando eu fiz a primeira placa do ZX80, para passar para o Inese 80, para passar para o Inese 8000, que foi o computador que já tinha Basic, né, Basic científico, nós não tínhamos como fazer isso na ProLogic. Nós conseguimos fazer isso porque eu recebi uma ligação de um rapaz de Brasília que tinha comprado um kit da Sinclair para transformar o ZX80 da Sinclair para o ZX81. E ele não conseguia fazer funcionar. Eu queria saber se a gente podia ajudá-lo. Aí, assim, na maior ingenuidade, pedi para essa pessoa me mandar o kit que eu ia resolver para ele. Quando ele fez isso, eu já sabia o que era. Tá? A nossa placa, ela tinha um chip da EEPROM, cujo chip select era invertido com relação ao ROM do ZX81. Então ele mandou para cá, para a ProLogic. Aí o que aconteceu? Foi copiado o chip, tá? Foi feita a arte do teclado, tá? E aí saiu o ZX81, o Inese 8000, tá? Foi lançado. E do Inese 8000 para o CP200, também é uma coisa meio desacreditada. Eu peguei, apareceu um ZX81 no ProLogic, e eu pedi permissão para analisar o ZX81. Porque o ZX81, quem conhece, sabe que ele tem um chip dedicado. Então não é fácil saber o que tem ali dentro. Então eu passei semanas com um analisador de dados, tá, plugado no chip, com a listagem do disassembler da ROM, analisando sinal por sinal, o que acontecia no outro, para poder gerar a lógica do slow do CP200. E foi aí que nasceu o CP200. Então as coisas eram assim, tá? Precisava de uma dedicação muito grande. Tá? Eu cheguei, minha esposa está aqui, ela atesta isso. Eu morava no quarto de cozinha, assim. Eu cheguei a fazer layout em cima de uma tábua de passar roupa. Tá? Em casa, porque eu tinha que trabalhar em casa para resolver os problemas, e não tinha nenhuma mesa para poder fazer isso. Tá? Então era um trabalho árduo, um trabalho duro. Tá? E, assim, se ganhava dinheiro, eu nunca ganhei. Tá? Você ganhava experiência, você ganhava o reconhecimento dos colegas de trabalho, porque você não tinha como disponibilizar isso na mídia como informação. Então você tinha os colegas de trabalho. A ProLogic foi uma empresa que me trouxe muita alegria a trabalhar. Tá? Se eu pudesse voltar, até voltaria nesse tempo. Tá? Faria muita coisa diferente, mas voltaria. E sinto orgulho de ter trabalhado nisso. Eu acho que o documentário fala sobre essa época, fala sobre o desenvolvimento de jogos, mas existiu sempre, claro, na parte de hardware, na parte técnica, atrás das câmeras, vamos dizer assim, né, nos bastidores, existe a gente muito boa, tá, trabalhando. Tá. Mas isso nós tínhamos assim, tinha reserva de mercado, era a lei, tá, ninguém podia ficar pensando em ética naquela época, porque se você ficasse pensando nisso, você não desenvolvia e não ganhava dinheiro. Você não tinha nem, só uma história que eu sempre conto, que eu trabalhei na Itautec também. A Itautec demorou 4 anos para desenvolver o primeiro micro da Itautec. Um micro que usava um 8085, e na época do lançamento, meses antes do lançamento, resolveram trocar o chip pelo NS800. Porque o NS800 tinha o set de instruções do Z80. Tá? E o que aconteceu? Perdeu tempo. Tanto é que hoje, você tem milhares de centenas aí de CP500 que você encontra no mercado para vender. Eu gostaria que alguém me dissesse aqui que já viu um i7000 para ser vendido. Tá? Porque não tem. Tá?
Então, é assim, não tinha tempo para a gente ficar pensando, é problemático você copiar, não copiar. Sim, tá. Não tinha. E o que acontece? Depois da primeira cópia, sempre tinha muito trabalho de desenvolvimento em cima. Tá? Então é isso que eu vivi. E eu dizer uma coisa que como a gente tem sim a sintonia, o que ele me pediu para falar era o que eu ia falar para ele. É incrível, né, a nossa entrevista com você, assim como todos os outros que falaram de hardware, de software, são muito interessantes. A gente gostaria de... A ideia era abrir para perguntas, mas eu vou sugerir o seguinte, aproveitando que eles estão aqui, quando a gente acabar de entregar o auditório, aí fora a gente vai ter mais tempo para conversar. Então, vou ter que suprimir essa parte das perguntas, senão a gente vai estourar o horário. Então, a gente quer manter tudo no cronograma. Então, obrigado por vocês terem vindo. Eu queria pedir considerações assim acerca do filme, tipo 2 minutinhos cada um, assim, o que vocês acharam, quais eram as expectativas e o que vocês acharam do resultado final. Pode começar, Aurélio, por favor. Não, eu, claro, visivelmente fiquei emocionado com toda a história e eu fico vendo as pessoas que trabalharam naquela época, a dificuldade que era, você ter que tirar leite de pedra, literalmente, porque você não tem resolução, não tem qualidade. Não era só você que passava por isso. Não, era terrível, que nem ele falou lá de você desenvolver hardware, tirar hardware, que nem eu fazia com os kits, você pegava o computador de fora, que era um chipão. Você tinha que ver o que tinha diferente e criar hardware para fazer aquilo lá. É uma dificuldade tremenda. E sem informação, sem ter onde caçar informação. É muito legal. E agora eu quero deixar uma coisa para o final. Que colaborando na parte de jogos, o meu filho e a namorada dele trabalham agora testando jogos. Então, e a colaboração com a parte de jogos continua sendo. E foi muito bom participar disso aí, visivelmente emocionante, como falei. E agradeço a oportunidade e a honra de ter participado desse grupo e conhecido e convivido com todas essas pessoas, claro. E o reencontro é muito legal, né? O reencontro é muito bom, sempre bom. Falou. Nós que agradecemos, né, a sua presença. Obrigado, Ademir. Obrigado, Everaldo, você. Bom, eu estava preparado para a pergunta, eu trouxe até, Marcos, a colinha aqui. A minha colinha. Mas assim, bom, eu quero agradecer tá, pela confecção, pela produção do documentário, me deixou surpreso. Tá? Claro que a gente sempre espera o melhor, mas mais do que o melhor é muito gratificante. Tá? É um documento que fica para a história. Tá? Isso aí vai eternizar todo mundo que trabalhou nessa época, todo mundo que se identificou um pedacinho com cada uma das histórias contadas aqui, com a parte de hardware, com a parte de software, não só talvez assim, se identifique com a parte de software de games, mas com qualquer tipo de software que possa ter acontecido nessa época. Então, mostra um pouco da dificuldade, tá? Mostra como é que era feito, como é que se batalhava para fazer. Tá? A história do escorpião, tá? Você teria que colocar uma legenda lá depois, assim, isso é um escorpião. Então, você tinha que tirar leite de pedra. Você tem que tirar pixels de bloquinhos, essa é a verdade, né? Então, assim, o documentário é maravilhoso, tá? Eu me emociono, tá, com essas coisas. Quando eles foram lá em casa, eu também chorei, caiu lágrimas nos olhos, tá? Porque é um reconhecimento a todo mundo que nessa época fez um pouquinho, pelo menos, para que hoje, né, os jovens de hoje, e toda a tecnologia que tem hoje, esteja no ponto que está. Mais do que parabenizá-los, tá? Eu agradeço a vocês e tenho a gente que agradece pela participação. A todos nós aí para a posteridade. Muito obrigado. Queria chamar o palco agora o nosso Renato